Olá, bom dia, turma 231, né? 232, estamos começando. Bom dia, André. Estamos começando a nossa aula Bom de dia. hoje. Hoje é sexta-feira, né, dia 11 de setembro. Hoje é o dia que começou conturbado, né, há uns anos atrás. Foi o dia em que houve o atentado nas Torres Gêmeas de Nova York, 11 de setembro. O atentado terrorista, né? Que matou centenas de pessoas, enfim, no início desse século XXI. Bom, mas a gente vai hoje falar sobre outros atentados, né? Nós iremos terminar o nosso assunto que estávamos trabalhando, que é o período militar, a ditadura militar no Brasil, e nós iremos falar do último governo militar no Brasil, né? E para falar sobre esse último governo, que é o governo do João Batista Figueiredo, que vai de 1979 até 1985, a gente vai lembrar um pouco, né, sobre, enquanto as pessoas estão chegando, a gente vai lembrar um pouco sobre como foi esse processo, né, ou seja, o que aconteceu até aqui durante o período militar, tá? Então, antes de mais nada, vou dar um bom dia agora, assim, gravando a aula, né, para todo mundo. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A gente começa a nossa aula de hoje, então, fazendo uma retrospectiva rápida para terminar o período militar. Lembrando que esse período, o período militar, ou a ditadura militar no Brasil, foi um período muito extenso da história. São 21 anos de ditadura no país, né? Um governo que chegou ao poder através de um golpe e que instituiu uma política de terror no Estado, né? Um Estado sem democracia, através dos atos institucionais, e que tinha uma característica, além, obviamente, da truculência, né? Que tinha uma característica de ser um governo que havia uma certa mudança de postura econômica e política, nem tanto, mas mais econômica, de um governo para outro. Diferentemente de alguns países latino-americanos que tiveram uma ditadura só. O Brasil tinha duas frentes, ou tinha dois grupos dentro do Exército. A gente viu muito bem isso lá no início, né? Que um grupo era a Sorbonne, que era aquele grupo liberal, mais alinhado aos Estados Unidos, e o outro grupo era o grupo da linha dura. Esse grupo da linha dura, ele era um grupo que não havia projeto, não tinha projeto, mas é que era um grupo nacionalista. Então, a gente tem que perceber o nosso período militar, ele sendo um período que vai haver essa troca de postura de governo. Então, o primeiro governo militar no Brasil, né, que é o governo golpe, Prof, desculpa te interromper. A Isa pediu pra tu aceitar ela. eu já aceitei, ela eu já, ela está ingressando, tá? Aparece para mim aqui, ingressando, só que não está conseguindo, eu não sei o que houve. Tá ingressando. Agora caiu. Vamos ver se ela vai de novo. Vai tentar entrar de novo. Diz para ela tentar entrar de novo, que aparece para mim ingressando. Mas não aparece. Eu vou copiar aqui, ó, e vou mandar para vocês. Isa, de novo. Ingressando. Oi, tudo bem? Eu tentei te. Desculpa a demora, que eu tava com problema para entrar. Pois é, mas eu não sei, porque tu apareceu, eu autorizei e ficou ali ingressando. Uhum. Aí fica pensando, tal. Mas que bom, tá aqui, vamos lá. Então, a gente estava falando sobre o regime militar, fazendo uma retrospectiva rápida, porque a gente vai terminar ele hoje, né? Então, a gente viu que era um regime diferente no Brasil, porque ele vai ter alternâncias de política, a política da ESG, que é uma política mais alinhada aos Estados Unidos, e a política da linha dura, que é uma política nacionalista, né?
ambas, em termos políticos, elas eram anticomunistas, né? Isso era uma marca, né? Eles eram anticomunistas, anti-esquerda, antidemocracia, anti qualquer tipo de atividade política, né? de debate, de ideias e tal. Eles eram extremamente autoritários. Isso é uma característica que transcende as duas. E, de certa maneira, em termos econômicos, o Brasil teve um crescimento bem importante na década de 70. A gente vai chamar isso de milagre econômico. A gente viu isso, né? O Brasil teve uma grande quantidade de empresas, né? Principalmente empresas estatais, que foram criadas, foram reforçadas, foram desenvolvidas com capital internacional e com empréstimos internacionais. Então, o Brasil vai buscar muito dinheiro no exterior, até que, em 73, a gente tem uma crise do petróleo e que aí entramos num processo de recessão e um processo de crise também. E é justamente nesse período aí, que o Brasil começa, então, a pensar em devolver o país às mãos dos civis, né, para a política democrática. Então, o processo de abertura política no Brasil começa na década de 70, em meados de 70, com o Ernesto Geisel, na tentativa, então, de devolver para a população brasileira. E essa tentativa de devolução ela é lenta, gradual, para que ela seja segura. O que quer dizer isso? É o seguinte, a gente vai, aos poucos, devolvendo os mecanismos democráticos do país para os cidadãos, né, brasileiros, como a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de produção intelectual, a liberdade de cantar o que eles querem cantar, a liberdade de escolher quem eles querem escolher. Então, isso de maneira vagarosa, aos poucos, para que não haja um revés. O que significa isso? Se eles devolvessem todas as formas democráticas de estabelecer-se no Estado, provavelmente a população civil brasileira iria se colocar contra o próprio regime militar rapidamente. Então, isso era uma forma de evitar essa reação, né? Então, a gente vai observar que esse modelo de abertura lenta, gradual e segura vai ser a marca do governo, por exemplo, do Ernesto Geisel e do João Batista Figueiredo, que é esse que a gente vai começar hoje. Mas esse governo de João Batista Figueiredo, que começa em 1979 e vai até 1985, ele é um governo que vai surfar numa onda econômica mundial, mas principalmente para o Brasil, porque o Brasil é um país que estava em desenvolvimento. O Brasil é um país que estava formando a sua... Vocês terem uma ideia, o Brasil, na década de 70, ele teve um pico de desenvolvimento que ele podia ser comparado à China de hoje, em termos de desenvolvimento. Não que fosse tecnologicamente igual à China hoje, não. Em termos de desenvolvimento, volume de negócios, de empresas que estavam surgindo, de inovações técnicas, inovações de produção, né? Então, isso foi muito importante. O que deu errado aí? Diferentemente da China, o Brasil ele vai fazer isso com empréstimos internacionais. A China vai ter um outro modelo, eu vou falar já como é que vai ser e vou falar sobre a importância da China hoje. Mas é com empréstimos em dólar. E quando nós tivemos a crise do petróleo, que o dólar desvalorizou, os Estados Unidos teve que tomar uma atitude. E aí os Estados Unidos vai tomar a atitude de subir a taxa de juros. Então, tu imagina o seguinte, imagine vocês. Imagine que vocês são o país. Aí vocês compram com cartão de crédito, vocês compram, sei lá, um tênis. O tênis custa $50. O dólar, $50. O dólar hoje vale 4 ou 5 reais. Tá? Vamos dizer que sejam 5 reais. Aí o que vai acontecer? Vamos dizer que antes de pagar o cartão de crédito, o dólar aumente para 20 reais. Então, ele custava 5 reais, tu comprou $50,
tu sabia que tu ia pagar. 5 vezes 5, né? Quanto? 25. 25. Muito bem. Aí, só que é o seguinte, agora ele não vale mais 5. Ele vale, sei lá, 20. Então, vejam quanto 5 vezes 20, a diferença que dá de 5 vezes 5. Então, este aumento da dívida brasileira, que está indexado em cima do dólar, vai fazer com que o Brasil entre num processo de recessão, que é um processo de desvalorização da nossa moeda e fuga de capitais. Então, várias empresas aqui no Brasil vão sair do Brasil, porque vai ficar muito ruim. O dinheiro... Oi. Mas até hoje, tipo, no caso, sei lá, eles pagavam 5 dólares no negócio, 5 reais no negócio e do nada ia lá e subia para 20. Até hoje isso acontece? Não, tipo, hoje sim, a nossa economia ela funciona, a nossa economia ainda funciona sob a volatilidade financeira, tá? Então, por isso que o William Bonner, né, todo o jornal nacional vai dizer o preço do dólar, como é que está o preço do dólar, né, como é que está o dólar, porque na verdade a nossa economia vai oscilando, a bolsa, sim, em cima do valor da bolsa. Agora, para nós, cidadãos, tu, por exemplo, pega tua mãe, teu pai, feriado, vão para Rivera comprar perfume e vinho, né? Adoram fazer isso, né? Vão lá para Rivera, lá na fronteira com a Argentina, com o Uruguai. Não tá valendo tanto a pena, né? Comprar, não tá valendo a pena. Comprar alfajor, doce de leite, olha que coisa boa, né? Vinhos, né? Sei lá, alguma coisa, perfumaria. Aí chega lá e compra em dólar. O que acontece? Antigamente, o preço do dólar variava. Então, na hora de tu pagar, tu poderia pagar menos e poderia pagar mais. Agora não. Agora tu vai pagar no teu cartão de crédito o dólar do dia. Tá? Então, isso é uma garantia hoje. Tá? O sistema financeiro brasileiro garantiu hoje. Se tu compra alguma coisa valendo, o dólar valendo R$3, um mês depois, quando tu for pagar o cartão de crédito, se o dólar tiver 20, tu vai pagar 3. Tá? Porque vai pagar o dólar do dia. Agora, isso não funciona na economia como um todo, né? Na economia mundial. Não funciona assim. O Brasil... Então, eu achei que era assim para todo mundo. Não. Então, olha só. O Brasil, então, vai ter sua dívida muito aumentada. E isso vai levar, então, a uma crise tremenda no Brasil, que a gente vai chamar, e aí, algumas coisas eu vou pedir para vocês anotarem, que são importantes, tá? Então, o nome da década de 80, em termos econômicos, vai ser a década perdida. Isso vai aparecer em prova, vai aparecer no vestibular, vai aparecer... Quando aparecer em década perdida, tu já sabe que é a década de 80, porque é quando o nosso dinheiro vai desvalorizar muito. Certo? Então, eu vou pedir licença para vocês, para a gente colocar aqui a nossa organização de aula e mostrar para vocês o seguinte. Se a gente observar este gráfico aqui, então, o governo João Batista Figueiredo, peraí que eu vou fazer de novo, que deu bode. Governo João Batista Figueiredo, né? Se a gente observar aqui, ó, esse dragãozinho, na verdade, aqui a gente tem um gráfico de inflação. O que é inflação? É quanto o nosso dinheiro vai valer, né? Então, aqui, ó, em 1978, a gente tinha 41% de inflação. No ano de 78. Se a gente dividir isso por 12, ó, vamos fazer aqui. 41 dividido por 12, a gente tem uma inflação de 3,41 ao mês. 3,41 ao mês. Sabe quanto está a inflação hoje? 2,44. Saiu ontem o índice. A nossa inflação está 2,44. Está todo mundo reclamando do preço do feijão, do preço do arroz, está todo mundo reclamando do preço da comida que aumentou muito. Vai no supermercado, o preço do tomate está R$10 o quilo. Está muito caro comer. Eu estou falando de comida. Está caro a comida. Comida é uma coisa fundamental na mesa das pessoas, porque sem comida as pessoas não vivem. Então, comida está caro. Isso é o processo inflacionário, que quando a gente não consegue comprar com o salário, a mesma coisa que a gente comprava no mês anterior, porque isso vai aumentando e o nosso salário não aumenta. Bom, isso em 78.
Olhem lá em 83 e depois 84, como é que vai estar o nosso índice de inflação em 84, que é quando o regime militar cai, né? Sai do governo. 224%. 224% dividido por 12, isso dá um índice de quase 20% de inflação ao mês. Praticamente o dobro do que a gente tem. O dobro não, 10 vezes o que a gente tem hoje. Quase 10 vezes a inflação que nós temos hoje. Então, se hoje tu acha que é ruim, que está ruim, cara, na década de 80 estava hiper ruim. Por isso que a gente vai chamar a década de 80 de a década perdida ou da hiperinflação. Então, o Brasil imerso nessa condição de desvalorização da sua economia, da sua moeda, ele tinha a missão também, né, o João Batista Figueiredo, de devolver o Estado para o regime democrático, que era uma visão, que era uma missão muito ingrata, né? Devolver. É como se eu tivesse pego de ti, Isabela. Eu peguei emprestado uma roupa para ir numa festa tua, e aí te devolvi a roupa com suja. Isso é sacanagem, né? Eu peguei limpinha e te devolvi suja. Posso que deve ter acontecido já alguma coisa nesse sentido. Isso é uma baita sacanagem. No mínimo que tem que fazer é lavar a roupa e me devolver, né? Só que, nesse caso, o Brasil que foi pego durante 21 anos pela ditadura militar, ele foi devolvido não só sujo, mas ele foi devolvido sujo e esfarrapado, né? Porque o Brasil está com uma hiperinflação, né, extremamente atenuante, que vai ser muito ruim, né, para a nossa economia. Três coisas importantes eu vou pedir para te anotar. 3 coisas importantes, tá? Então, a primeira dessas coisas importantes é essa lei aqui. Lei de anistia. Pega a caneta e anota. Lei da anistia. E eu vou explicar o que é. É uma lei que visava o seguinte: todo mundo que foi expulso do Brasil porque era considerado comunista, terrorista, que fazia complô contra o Estado brasileiro, todo mundo pode retornar ao Brasil. Mas com um detalhe. Este retorno, ele não pode, de maneira alguma, essa pessoa reivindicar algum direito ou questionar as posturas que o Estado ditatorial e terrorista, que foi o regime militar, exerceu sobre ele. Por exemplo, essa pessoa volta com síndrome de pânico. Ela não tem direito de reclamar para o Estado isso aí, ou de pedir indenização. Essa pessoa volta surda, porque apanhou, estourou o tímpano. Não tem como. Essa pessoa volta sem movimento das pernas. Não, estéril, não existe. Essa pessoa volta com uma síndrome de pânico. Não tem como essa pessoa buscar direitos, porque a lei de anistia, ela previa isso, né? Quer dizer, tu pode retornar ao país, e aí nós temos o retorno de vários políticos, mas tem que ficar pianinho na tua, bem quietinho, no teu canto, sem reclamar nada. Então, esta foi uma lei importante, porque repatriava as pessoas que haviam sido expulsas, é um aceno para o retorno à democracia, mas mesmo assim existe essa pegadinha aí, né, de não poder reclamar das questões. Outra lei importante, outra medida importante, pega a caneta e anota. É o pluripartidarismo. Palavra bem comprida, ó. Pluripartidarismo. Que quer dizer o seguinte: vários partidos vão poder ser criados daqueles 2 núcleos que existiam, que era o núcleo, né, do governo militar, que é a Arena, e do Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB. Esses dois partidos, só para eu lembrar vocês, eles foram criados pelo AI2. AI2. O que foi o AI2? Por que foram criados 2 partidos? O mesmo cara que criou o AI2 é o mesmo cara que vai criar o pluripartidarismo. O nome dele é Golbery, com Y, do Couto e Silva. Por que esse cara vai fazer isso? Lá, no início do regime militar, ele cria um partido só para a oposição para
desarticular a oposição, porque ela tem muitas pessoas que pensam diferente. Então, ele cria isso para embaralhar a vida da oposição. E agora, ele faz o contrário, né? Ele vai possibilitar o fracionamento da oposição para enfraquecer a oposição. Então, entendam que o pluripartidarismo ele serve para isso, para o enfraquecimento do movimento de resistência, que vai acontecer da seguinte maneira. Por exemplo, o partido da Arena, que é do Estado militar, vão sair 2 partidos, o PDS e depois o PFL. Esses 2 partidos, eles ainda existem hoje? Não, eles não existem. Mas eles, por exemplo, o PFL ele foi transformado em DEM, Democratas, né? Ele muda de nome, mas ele não muda a sua essência. A essência continua sendo a mesma. E o MDB? Bom, o MDB mudou mais ou menos. Vamos ver. Do MDB surgiu o PP, Partido Popular, que não existe mais, que se juntou ao PMDB. Esse partido aqui existia até ontem. O que aconteceu? Ele voltou a tirar o P e voltou a ser MDB. Tá? Isso por conta de N motivos. Tá? Mas ele é um partido do Movimento Democrático Brasileiro. Então, partido do movimento fica estranho, né? Partido do movimento, ou seja, ou tu é partido ou tu é um movimento. Ele colocou um P na frente justamente para herdar a legenda. E herdando a legenda, as pessoas vão lembrar, olha, eu vou votar no PMDB. Né? Quer dizer, ele se tornou o partido mais importante do Brasil depois da ditadura militar. Sem dúvida alguma, o maior partido do Brasil depois da ditadura militar, que era mais lembrado pela população. Esse partido, então, vai ter o Ulisses Guimarães como o grande líder que vai escrever a Constituição de 88, né? vai ser o presidente da Assembleia e tal. O PTB, que seria aquele PTB do Getúlio Vargas, não era. Esse aqui era um partido que foi criado pela Ivete Vargas, mas era um partido que ele trazia no seu núcleo, basicamente, quem? A oligarquia do Brasil, os fazendeiros. Seria mais ou menos a bancada ruralista hoje. Tá? O PDT, esse sim, esse existe até hoje, né? Este partido, o PTB também. Este partido, o PDT, ele é o partido aquele do Getúlio Vargas, dos trabalhadores, tá? Basicamente, é o partido que vai reivindicar a luta dos trabalhadores e tem como líder maior Leonel Brizola. E o PT é um partido que surge de 3 movimentos, né? O movimento de trabalhadores, lá do ABC paulista, do movimento que é de intelectuais, né? Basicamente universitários, e um outro movimento, que é o movimento de sem terra da igreja, que vai se chamar Teoria da Libertação. Então, são 3 movimentos que vão se juntar e vão fundar esse partido que é fundado em 1980. Certo? Bom, a ideia do Golbery era justamente isso, ó, promover o quê? A disputa desses 3 partidos, enquanto esses partidos aqui brigavam entre si, eles governavam o Brasil. Só que não foi isso que aconteceu. As eleições, aqui, ó, as eleições para governador, que foram eleições diretas, os partidos de oposição ganharam nos estados mais importantes. Então, imagine o seguinte, o que é um estado importante? São Paulo, por exemplo. São Paulo é um estado gigantesco, riquíssimo, com muita gente. Então, o PMDB ganha em São Paulo. Isso vai ser fulminante. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, esses são estados grandiosos para a política brasileira. E isso vai amedrontar muito o regime militar. Certo? Bom, tudo vai caminhando para a abertura política. Mas, como eu disse a vocês, tem os seus reveses. Nós vamos ter aqui a reação da linha dura. Que reação vai ser essa, queridos? Que reação Não vai ser? era da... Ah, eu não me lembro, mas... Eu sei que tu falou nas últimas aulas, mas eu não me lembro. A linha dura não vai aceitar o fato de o Brasil ser devolvido assim de mão beijada. Eles não querem sair do poder de jeito nenhum. E eles vão fazer 2 grandes atentados no Brasil, tá?
Um atentado vai ser numa banca de revista em São Paulo, na frente na banca de revista, em frente ao prédio da Ordem dos Advogados do Brasil. Se vocês aí vão fazer direito, por exemplo, e querem ser advogados, querem ser juízes de direito, promotores públicos, né, desembargadores, cara, saibam que vocês vão ter que fazer uma prova na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Se vocês têm um pai, uma mãe, se vocês têm um tio, perguntem. Cara, a prova da ordem, ela é muito difícil, porque ela é uma prova classificatória para te poder exercer a profissão. Não adianta fazer direito na URGS, na PUC, na Unicinos, durante 5, 6 anos, sair de lá e achar que vai advogar. Tu tem que passar na prova da ordem. Por isso que é uma entidade, a ordem, extremamente respeitada no Brasil. E isso vai acontecer, gente. A ordem vai começar a fazer uma crítica muito séria ao regime militar. A forma como ele trata, como ele vinha tratando a população brasileira. E por isso, então, a linha dura dá um para-te-quieto, né? Explode uma bomba na frente da ordem e diz mais ou menos o seguinte: ó, te liga, não olha para trás, não questiona, porque a gente está por aqui. Né? Então é um aviso. O outro atentado, gurizada, ele é muito mais trágico, né? Porque ele poderia ter machucado muito mais pessoas. Veja bem, tinha um festival de canção, um festival de música, e aí na próxima aula, eu vou falar sobre a próxima aula ainda, nós iremos ver as músicas, eu irei passar o site para vocês ouvirem músicas e também lerem sobre o que essas músicas questionavam do regime militar, vai ser bem legal. Nós tínhamos um festival de música no Rio Centro, que fica no Rio de Janeiro, onde tinha reunido uma série de artistas que tinham retornado ao Brasil, inclusive, e muita gente. Então, 2 bombas foram colocadas por 2 militares, uma bomba do lado da sala, do lado da parte elétrica, lá dos comandos elétricos, dos geradores, que não iria ser detonada, e a outra bomba, gurizada, ela estava sendo levada para ser colocada próximo ao público. Então, as 2 bombas detonadas poderiam, né, causar uma evacuação rápida e muita gente poderia se pisotear ou se machucar. Quando aconteceu o mais improvável na vida desses 2 militares? A bomba explodiu no colo, a segunda bomba explodiu no colo dos militares dentro do carro que eles estavam usando. A polícia foi chamada, chegou no local, verificou que os 2 terroristas com a bomba eram militares e pertenciam à linha dura. Então isso foi um maior escândalo. Descobriram que havia uma outra bomba que não havia sido detonada, e isso então demonstra o fato de que o Estado era terrorista, sim, praticava o terrorismo, sim, e não queria, de maneira alguma, largar o osso, ou seja, devolver o Brasil para a democracia. Então, com isso, nós temos um crescente apelo da população brasileira para que o povo brasileiro pudesse eleger o presidente de maneira direta. E os militares, mesmo da ESG, ficaram com medo de permitir que o Brasil pudesse eleger o presidente do Brasil de maneira direta. E o que é eleger de maneira direta? Como funciona? Você sabe? De maneira indireta? De maneira direta. Como é que é eleger? É quando as próprias pessoas vão lá e falam por si e não precisam de um representante? Perfeito. A gente vai até a sessão de votação. O meu candidato tem o número 51, eu vou lá e digito 51, ponto, e escolhi o meu candidato. Certo? Então, quando a pessoa vai diretamente votar no candidato que ela quer, isso é voto direto. Certo? Quando as pessoas podem escolher. E aí um cara chamado Dante de Oliveira, e esse é a terceira coisa importante que eu vou pedir para te escrever, e a última coisa importante. Então, foram 3 coisas importantes. Anistia, pluripartidarismo e agora diretas já. Então, escrevam aí. Dante de Oliveira, a Lei Dante de Oliveira, também conhecida como Lei Diretas Já, vai ter um apelo popular muito grande. Como é que uma lei, por que uma lei é aprovada no Congresso? Pela pressão popular. Então imaginem que, se as pessoas forem à rua e quiserem alguma coisa, e forem à rua e não saírem da rua, e ficarem na rua e quererem essa coisa, o Congresso vai ter que pensar, olha, realmente
a população quer ir. Porque o Congresso ele é a voz das pessoas. Né? Dentro do sistema democrático, as pessoas têm um poder muito, mas muito forte. Por isso que se faz passear, por isso que se faz protesto, para que as pessoas sejam ouvidas nesse contexto. E as diretas já eram um grito, né, das pessoas pela liberdade política no Brasil, pelo retorno da democracia. Só que vai ser um grito de voz vencida. Por quê? A pressão do governo militar vai ser tão forte que a Assembleia vai vetar eleições diretas no Brasil. E aí nós teremos eleições indiretas no Brasil, que vão ser duas chapas. Uma chapa do regime militar, que era composta por um cara chamado Paulo Maluf, tô brincando, Paulo Maluf. O Paulo Maluf, ele era oriundo ali de São Paulo, um cara extremamente sacana, baita safado. O Mário Andreasa, que é o seu vice, né, contra uma outra chapa, que era uma aliança pela democracia. Só que agora, olha só essa aliança pela democracia. Este cara aqui era do PP, que se juntou ao PMDB, que era o partido, digamos, mais conhecido de oposição ao regime militar. O nome dele, Tancredo de Almeida Neves. Esse cara aqui é avô do senhor Aécio Neves. Né? Ou seja, esse cara aqui, a gente já falou nele. Ele deu o golpe do parlamentarismo no Brasil, lá com o João Goulart. Então, de certa maneira, ele era um civil, ele representava a democracia para o povo, mas ele representava as elites, as oligarquias que queriam ficar no poder. E o vice desse cara é o José Sarney. Pá! Quem é o José Sarney? O José Sarney é o legítimo Munhá. Ele tem 250 anos, mais ou menos, só de política. Ele está no governo. Ele está no governo hoje, ele é senador, está empalhado lá. Ele recebe 5 salários. Né? O José Sarney é um político que vai vir do PFL, que é o partido do governo, é o partido da Arena. Então ele é da Arena, em última instância. E olhem só a coincidência da história. José Sarney ganha, perdão, o Tancredo Neves ganha, o Paulo Maluf perde. Essa chapa vai assumir no dia 1º de janeiro do ano de 85. E o que acontece? O Tancredo Neves adoece, morre, e quem assume? Quem assume é José Sarney. E, coincidentemente, continua o processo de abertura política, só que agora uma abertura civil. Então, queridos, José Sarney, que é o vice, que pertencia à Arena, vai ser o presidente do Brasil nos anos de 1985 até as eleições de 1990, queridos, certo? Sobre o Tancredo Neves, sobre a política que ele vai exercer, qual vai ser a função, né? A gente vai falar nos nossos próximos encontros, mas o fato é que nós terminamos o regime militar com o processo de abertura política e econômica, perdão, melhor dizendo, com a abertura democrática, desculpa, com uma crise econômica tremenda. A gente viu ali uma crise que beirava a 224% ao ano, basicamente 20% por mês de inflação, inflação anual tremenda. Isso é uma hiperinflação, chamada década perdida, mas nem tudo está perdido. Por quê? O Brasil estava retornando ao período democrático, né, com o senhor José Sarney, mesmo ele sendo eleito de maneira indireta. Então, vou te pedir a última coisa, anota aí. A última coisa para anotar. José Sarney foi o primeiro presidente civil depois do regime militar e foi eleito de maneira indireta. José Sarney foi o primeiro presidente civil depois dos militares e foi eleito de maneira indireta. Certo, queridos? Então, a aula de hoje, né, a nossa função hoje era perceber essa política de abertura, tentar entender como é que a crise abalou a década de 80, a crise mundial, e quanto isso custou para o Brasil, e dizer para vocês que na próxima aula a gente vai ler 2 textos e vamos fazer interpretação de texto. Os textos estão no capítulo 30. O primeiro texto, coloquei no planner, é maio de 1968.
Ou seja, a gente continua falando do regime militar. Maio de 68. O segundo texto é um texto que fala sobre as greves do ABC Paulista, lá onde surge o movimento sindical, na década de 80. Esses textos têm questões, no final deles, a gente vai discutir essas questões no nosso próximo encontro, discutir os textos no nosso próximo encontro e falar um pouco também da música enquanto protesto, né, durante o regime militar. Tudo isso na segunda e na sexta-feira da próxima semana, que é a 25ª semana de distanciamento. Eu nem acredito que a gente está tanto tempo longe. Então, eu vou tirar uma foto aqui de vocês para fazer a chamada. Me dá licença. Eu desejo a vocês um excelente final de semana. Se cuidem, beleza? Bom fim de senhor. Tchau, Sor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.